Bom, então hoje nós vamos ver a parte de procedimentos especiais, parte 2. Na parte 1, se vocês estão lembrados, nós falamos do procedimento dos crimes falimentares, né? Hoje nós vamos falar dos crimes praticados por funcionários públicos, também tanto quanto importante quanto os anteriores. Então, vamos falar primeiro da diferença entre crimes funcionais e crimes de responsabilidade. Eu quero dizer para os senhores que o Código de Processo Penal ele foi extremamente infeliz quando denominou crimes de responsabilidade. Porque crimes de responsabilidade não tem nada a ver com crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Por quê? Veja bem, vamos lá. Quem trabalha com prefeito e vereador sabe que crime de responsabilidade são aqueles crimes previstos no Decreto-Lei 201/67, que pode ser praticado pelo prefeito, pode ser praticado pelo prefeito e pode ser praticado pelos vereadores. As sanções desses crimes são sanções políticas e administrativas. A pessoa pode perder o cargo público, não é isso? Pode perder a função pública, pode perder o mandato eletivo. Ao passo que os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral são aqueles crimes que estão previstos no nosso Código Penal a partir do peculato. Então nós temos o peculato, nós temos a concussão, nós temos a corrupção ativa e passiva, nós temos a prevaricação, nós temos o excesso de exação, nós temos a facilitação contrabando de caminho, enfim, nós temos vários crimes que não têm sanções políticos administrativas, são sanções penais. A pessoa vai ser punida com reclusão, com detenção, mais a multa. Então está equivocado a denominação. Quando o Código fala em processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, na verdade, quando ele fala crime de responsabilidade, ele peca, porque crime de responsabilidade é o Decreto-Lei 201/67. Só para esclarecimento, a nível federal, o presidente da República também responde por crime de responsabilidade. Por exemplo, se ele separar uma região do país, por exemplo, cria uma República do Nordeste separada do país, ou ele declara guerra sem autorização do Congresso Nacional, alguma coisa nesse sentido, ele também responde por crime de responsabilidade, tá? Ele viola outra lei, não o Decreto-Lei 201/67, mas crime de responsabilidade realmente não é. Teria que ser crime realmente praticados por funcionário público contra a administração em geral. Essa seria a denominação correta. Então, o CPP chama erroneamente esses delitos de crimes de responsabilidade de funcionário público. A denominação é incorreta, essa denominação, porque a expressão crime de responsabilidade, na verdade, se refere ao ilícito de natureza político-administrativa e não ilícito penal. Então, nós temos uma lei específica, que é o Decreto-Lei 201/67, que trata dos crimes de responsabilidade, inclusive eu trabalho ali na nossa colega, não é isso? Crimes de responsabilidade de funcionários públicos, né? Prefeitos. Então, os crimes de responsabilidade são apenados diversamente dos crimes praticados contra a administração em geral. As sanções desses crimes são perda dos direitos políticos, perda de cargo, perda do mandato eletivo, etc. Ou seja, diferente dos crimes de peculato, que a pessoa pode ser presa, a prisão é de 2 a 12 anos, e outros crimes que são punidos com reclusão, com detenção e com multa. Bom, aplicação. Procedimento e análise não se aplica a outros delitos praticados por funcionário público, ainda que essa qualidade seja qualificadora do delito. Então, esse procedimento aqui, gente, ele é aplicado naqueles crimes que estão previstos no Código Penal, a partir do peculato, tá? Bom, abuso de autoridade é um crime praticado por funcionário público no exercício da função, quando, por exemplo, ele
prende uma pessoa sem que ela esteja em flagrante delito por ordem escrita de autoridade judiciária competente. Mas o crime de abuso de autoridade, ele tem um procedimento próprio, previsto numa lei especial extravagante, e que não se aplica a esse procedimento. Se vocês quiserem anotar também, quiser colocar embaixo do abuso de autoridade aqui, o crime de tortura. O crime de tortura também pode ser praticado por funcionário público, mas ele tem um procedimento especial, ele é de uma legislação especial e, portanto, não se aplica a esse procedimento que trata apenas de crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Ação penal e resposta à acusação. Bom, em primeiro lugar, vale ressaltar que, se tratando de crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral, o interesse é público. Daí porque, na prevalência do interesse público, o legislador estipulou que a ação penal é pública incondicionada. Todo e qualquer crime praticado por funcionário público contra a administração em geral é de ação penal pública incondicionada. Então, nós só teremos duas hipóteses. Ou a ação penal é pública incondicionada, e nós aplicamos aquela regrinha que o Ministério Público tem que oferecer a denúncia no prazo de 5 dias se o réu estiver preso e no prazo de 15 dias se ele estiver solto, ou se o MP não oferecer a denúncia no prazo legal, começa a contar o prazo para a interposição de uma ação penal privada subsidiária. Beleza? Então, oferecida a denúncia ou queixa, no caso de uma ação subsidiária da pública, uma vez que todos os crimes funcionais, repetindo de novo, todos os crimes funcionais são de ação pública incondicionada. Eu só vou ter a queixa, ação penal privada subsidiária, se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, o juiz notificará o funcionário para que ofereça a resposta por escrito em um prazo de 15 dias. Professor, essa resposta aqui é a resposta à acusação? Não. Esse procedimento é um procedimento especial. Essa é uma espécie de resposta preliminar, tá? É uma espécie de resposta preliminar. Essa resposta visa o não recebimento da ação penal no prazo e nas formas estipuladas por lei. Essa resposta vai tentar evitar que o juiz receba ação penal contra aquele funcionário público e, com isso, macule a administração pública com o recebimento da ação penal. Nomeação de defensor dativo. De acordo com o artigo 514, parágrafo único do Código de Processo Penal, se o funcionário não tiver residência conhecida ou se ele se encontra fora da jurisdição do juiz, este lhe nomeará defensor dativo para a resposta preliminar à acusação. Porque se ninguém pode ser julgado e processado sem defensor, também aqui nos crimes contra os funcionários públicos, se não houver um defensor que possa fazer a resposta à acusação no prazo, o juiz deve nomear um dativo para fazê-lo. Ele não pode ir para um processo por crime praticado contra a administração em geral e, por falta de um advogado, por falta de um defensor público, ficar sem defesa nesse momento. Tá certo? Então, ele nomeará defensor a quem caberá apresentar a resposta à acusação. E, nesse caso, a nomeação torna a resposta à acusação do defensor obrigatória. De acordo com essa regra, não se expede carta precatória quando o funcionário reside em comarca diversa daquela em que tramita o procedimento. Professor, o cidadão está respondendo um processo em João Pessoa, mas ele mora em, deixa eu ver, em Sobral, no Ceará.
A regra diz que não se expede precatória. Todos os demais processos, se tem um processo numa comarca e ele está numa outra comarca, se expede a carta precatória sem problema nenhum. E aqui não. Então, o que aconteceu? A doutrina e a jurisprudência vem entendendo que, na prática, pelo princípio da ampla defesa, eu posso ter a possibilidade do funcionário público nomear defensor de sua confiança para oferecer a defesa, e também posso ter a possibilidade da expedição da carta precatória. Desde que essa carta precatória seja expedida regularmente, ou seja, eu não posso expedir uma carta precatória se ele realmente não estiver fora da comarca. Se ele estiver dentro da comarca e eu expedir uma carta precatória, essa carta precatória é nula, porque não existe razão nenhuma, ele mora na comarca. Agora, se ele está em outra comarca, por que não expedir? Tem se determinado, então, a expedição de carta precatória nas mencionadas situações. Então, duas coisas são importantes aqui. Primeiro, mesmo que não tenha defensor, se nomeia esse defensor e se defende a tese de que ele não pode ser processado sem a defesa. Lembrando que ainda não existe processo. A denúncia aqui ainda não foi recebida, então não há processo. E segundo, eu tenho a possibilidade de expedição de precatória, mesmo levando em consideração que a lei assim não determina nesses casos específicos de crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Bom, outra questão muito importante, que poderá ser pergunta de prova, é o seguinte: resposta à acusação nos crimes afiançáveis. Nos termos do CPP, a resposta à acusação somente se impõe nos crimes afiançáveis, né? Então, veja bem, quando eu falo em crimes afiançáveis, significa que se o crime não for afiançável, ou melhor, se ele for inafiançável, não precisa de resposta preliminar à acusação. É isso mesmo, professor? É. Porque essa resposta à acusação, ela só é obrigatória quando o crime for afiançável. Mas, professor, todos os crimes praticados por funcionário contra a administração pública são afiançáveis? São, com duas exceções. Quais são os dois únicos crimes em que não há imposição da resposta preliminar à acusação, porque eles são inafiançáveis? Primeiro, o excesso de exação, e segundo, a facilitação ao contrabando, por eles serem inafiançáveis dentre os crimes contra a administração pública. Neles eu não terei essa peculiaridade desse procedimento da resposta preliminar à acusação. Professor, qual a diferença, e o que é excesso de exação, e qual a diferença entre o contrabando e o descaminho para a facilitação de contrabando e descaminho? Porque esse crime aqui não é o contrabando e descaminho, é a facilitação do contrabando e descaminho. Primeira pergunta: o que é excesso de exação? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, tá quente, não é só a questão tributária, é tributo, mas o quê? Qual é a conduta? É quando o funcionário público, excesso de exação, para quem quiser anotar, é quando o funcionário público, ele cobra tributo indevido, tá? Cobrança aqui não é devida, a pessoa não deve, ou, sendo devida a cobrança, emprega meio vexatório, constrangedor ao contribuinte. Isso é o excesso de exação. E o que é facilitação ao contrabando e descaminho? Primeiro, a senhora levantou a mão.
Não, ali não foi excesso de exação. Ali o funcionário público se apropriou de bem público, eu tenho aí o peculato, ele praticou corrupção ativa e passiva, houve formação de quadrilha, porque vários auditores se reuniram para desviar recurso do ISS, do IPTU. Então ali não era o excesso de exação, era justamente o inverso. Se cobrava menos da empresa, o auditor cobrava menos da empresa o imposto, e em troca disso a empresa dava para ele propina. Então havia uma corrupção ativa e uma corrupção passiva. Diga. A empresa pagava meio assim, eles cobravam na empresa para cobravam na empresa, eles cobravam a menos o ISS e o IPTU, a empresa pagava menos, fraudava o fisco e o recurso, a empresa em troca disso pagava propina para eles. É corrupção isso aí, não é excesso de exação. Bom, vamos lá. E o que é contrabando de caminho? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá, acordar. Diga, o senhor vai responder? Nossa, ele vai responder. Atenção. Só na caixa, maestro. Vai lá. Quando entra mercadorias ou produtos proibidos no Brasil. Contrabando é a entrada de mercadoria proibida no Brasil. Muito bem. Uma salva de palmas para ele, tá certo? Já ganhou a metade da questão. E o descaminho? Ela é legal. Então, o descaminho é quando, embora legal a mercadoria, ele só nega o imposto devido. Você traz um celular, um notebook, né, de mão, assim, por exemplo, na alfândega dos Estados Unidos e não paga o excesso, né? Exatamente, você não paga. Você traz uma filmadora de Hong Kong, passa pela alfândega e não paga, o caso é descaminho. Então, contrabando, entrada de mercadoria ilegal, por exemplo, você traz cigarro pirata lá do Paraguai, ali pelo Mato Grosso do Sul. Isso aí é o contrabando. E o descaminho é o não pagamento do imposto devido, né? Então, olha só existem esses dois crimes aqui que são tecnicamente inafiançáveis, embora pelas novas disposições do Código de Processo Penal, até eles hoje podem ser objeto de liberdade provisória confiança, né? Porque hoje os únicos crimes que são inafiançáveis são os crimes de racismo, né? Os crimes hediondos e assemelhados e a ação armada de grupos organizados contra o Estado Democrático de Direito. Não se concede fiança naquelas situações em que a pessoa já quebrou a fiança, mas então, nesses casos, teoricamente, eu até poderia admitir, por amor ao debate, que, pela nova sistemática da lei de prisões, medidas cautelares, liberdade provisória com ou sem fiança, eu até poderia ter a fiança nesses crimes também. Tá bom? Bom, crimes contra a administração afiançáveis, todos os demais crimes são afiançáveis, né? O peculato, seja ele doloso ou culposo, ele é afiançável. O emprego irregular de verbas públicas ou rendas públicas é afiançável. A concussão e a corrupção passiva são afiançáveis. Qual a diferença entre concussão e corrupção passiva? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Concussão é a exigência, né, quando o funcionário público exige a vantagem devida, tá? Já a corrupção passiva é quando o funcionário aceita, né, a promessa, ele pede, né, solicita, ele está praticando corrupção passiva. Se ele exige e a pessoa paga pelo temor reverencial que tem ao funcionário, com medo do funcionário, eu tenho a concussão. Concussão, exigência. Corrupção passiva é a solicitação, né? Bom, feito isso, vamos para a falta de resposta à acusação.
A pergunta que poderá vir na prova da OAB ou de concurso público, ou na prova de vocês, qualquer que seja, é o seguinte: qual a consequência do não cumprimento da fase da resposta à acusação nos crimes em que ela é necessária? Há duas posições. Professor, eu tenho um rito processual. Esse rito me determina que eu tenho que praticar um ato processual chamado resposta preliminar à acusação. Se eu retiro esse ato processual desse rito, o que acontece? É isso. Há duas posições. Primeira posição, nulidade relativa. Essa conduta gera nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, devendo ainda ser provado prejuízo advindo do funcionário público para que seja nulidade decretada. Para essa corrente, mesmo que eu tire a resposta à acusação, se não houver prejuízo, haverá uma nulidade relativa. Mas a corrente a qual nós nos filiamos diz que se trata de uma nulidade absoluta por ferir o princípio constitucional do devido processo legal, ou seja, por estar sendo estritamente observado o procedimento previsto na lei, ou não está sendo observado o procedimento. Ora, por que nós nos filiamos a essa corrente? Porque, veja, gente, se o rito determina que eu tenho uma resposta preliminar, eu não posso tirar essa resposta preliminar. É a mesma coisa que o júri disser assim: olha, o júri só pode ser realizado com 7 jurados. Se você tira 1, fica só 6. Pode ser feito o júri com 6 jurados? Não pode. Não pode. No tribunal do júri tem que ter aquele requerimento para rolar 5 testemunhas. Aí o cara pega e arrola 6 testemunhas. Não, mas vamos deixar, porque não existe isso, gente. Então, quando eu digo que a nulidade absoluta se caracteriza por violar princípio de ordem pública previsto a nível constitucional, eu estou dizendo que quando eu retiro essa defesa preliminar deste procedimento, que torna ele diferente de todos os outros, por isso que ele é considerado um procedimento especial de jurisdição contenciosa, se eu tiro a resposta preliminar, vocês concordam comigo? Eu estou tirando um ato processual que está previsto naquele procedimento. E quando eu tiro um ato processual, eu estou amputando aquele procedimento. Eu estou tirando um ato processual importantíssimo daquele procedimento. E quando eu violo, eu tiro um ato processual daquele procedimento, eu estou violando o devido processo legal. Veja que aqui eu tenho uma norma infraconstitucional, porque esse procedimento está previsto no Código de Processo Penal, mas o devido processo legal, ele está previsto na Constituição. E ninguém pode violar. Se o rito diz que tem que ter essa resposta preliminar, antes de recebimento da denúncia, ele tem que colocar sob pena de nulidade absoluta. Não é que eu queira dizer que o advogado não vai apresentar, o juiz nem deu oportunidade, porque, veja, nós já vimos que a defesa é obrigatória. Mesmo que ele tenha advogado constituído, ele pode mandar para o advogado do cara, e o advogado do cara não apresenta, até para gerar nulidade. O que o juiz faz? Nós já vimos aqui, nomeia um defensor dativo, e essa defesa será apresentada. O que ele não pode, juiz, fazer, na minha opinião, na minha modesta opinião, é não cumprir o rito. Porque se eu tenho um rito especial, nós vamos ver daqui a pouco crimes contra a honra, em que eu tenho que ter uma audiência preliminar de conciliação, e se retira essa audiência preliminar, então qual é o sentido do rito? Se eu retirei a audiência de conciliação. Tu imaginas, por exemplo, quando nós falarmos de rito sumaríssimo, tu imagina o rito sumaríssimo sem a composição civil? Tu imagina o rito sumaríssimo sem a transação penal? Tu imagina o rito,
os crimes de médio potencial ofensivo, preenchidos os requisitos legais sem a suspensão condicional do processo, da Lei 9.099, artigo 89. Então, gente, eu não posso, da minha cabeça, tirar o rito, amputar o procedimento, tirando um rito do procedimento. Se a lei diz que tem que ter essa resposta preliminar, tem que ter. Ok? Bom, passando então, resposta à acusação mesmo com a exoneração. Uma questão que vocês poderiam perguntar é o seguinte: bom, professor, tá bom, legal, beleza, eu entendi, tem que ter a resposta à acusação. Beleza, tá no rito. Mas, professor, me diga uma coisa: o funcionário público, por aquela situação que gerou o processo contra ele, ele sofreu um procedimento administrativo investigatório. Ele não pode sofrer uma sindicância, não pode sofrer um PAD. Nesse procedimento, ele não pode ser exonerado até a bem do serviço público? Pode. Aí eu pergunto, tá bom, o cara já foi exonerado. Não é mais da administração pública, está exonerado. Mesmo assim, eu tenho que dar oportunidade para essa resposta preliminar dele? Mesmo ele não sendo mais da administração? A resposta é sim. Por que, professor? A resposta à acusação continua sendo necessária se após a prática do crime o funcionário deixa o cargo espontaneamente ou em virtude de desoneração, ou se aposenta, uma vez que essa resposta preliminar não é em benefício do funcionário, gente. Ela é em benefício da própria administração pública. Ela é feita em benefício, ela visa resguardar a própria administração e não apenas o funcionário. Se houver corréu que não exerça a função pública acusado pelo mesmo delito, este apresentará a resposta no prazo. Ora, nós já vimos aqui nessa turma, eu contei a história do cidadão que era gerente lá de uma garagem, e ele era funcionário público. Chegaram material de construção para essa garagem, e ele pegou, contratou um fretista lá da Feira da 25, e colocaram o material da instituição dentro do caminhão, e ele levou tijolo, pedra, areia, com esse, inclusive, material, construiu uma verdadeira casa lá na Ilha do Mosqueiro, né? E eu explicava na época, quando falei desse exemplo, de que este cidadão, quando o fretista chegou lá e disse: "Pá, mas aí eu vou pegar esse tijolo aqui, vou pegar esse cimento, mas isso aqui não é da reforma aqui da instituição?" Aí o funcionário disse: "É, mas eu estou levando aí, tu topas? Vou te dar uma ponta aí e tal." "Ah, bom, topo." Veja, ele não é funcionário público, ele é um cara que faz frete numa feira. Mas eu expliquei na hora que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando forem elementares do crime. Num peculato em que um funcionário público se apropria de um bem público, quem não é funcionário público responde por peculato também. Porque a circunstância de caráter pessoal, funcionário público, não se comunicam, salvo quando for elementar do crime. Elementar do peculato que ela se comunique por corréu, que não seja funcionário público. Portanto, mesmo que o funcionário público já exonerado, já tenha saído da administração, tem a resposta, o rito da resposta, e mesmo que o corréu não seja funcionário, ele também terá direito à resposta. Beleza? Que está no rito. E a retirada dessa resposta amputa, macula o rito. Oferecida a resposta à acusação, os autos irão para o juiz decidir se recebe ou rejeita a denúncia ou queixa. Então, qual é o objetivo dessa resposta preliminar à acusação? É evitar que a denúncia seja recebida. E o que, professor, que ele vai arguir nessa resposta?
toda a matéria de exceção de incompetência, litispendência, coisa julgada. Ele pode arguir matéria de mérito? Pode, por exemplo, se o funcionário público estava em estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Professor, o senhor contou aquela história lá do canhão que o general colocou